A turma do bate-bola com notícias de Cruzeiro Internacional, Samuel Venâncio e Álvaro Damião. Vamos lá, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola. Confirmando 6h28, a preparação encerrada na Toca da Raposa 2, a concentração que começou ontem e os jogadores seguem lá no CT. Hoje o Robinho foi o entrevistado, a gente vai trazer aí ao longo da nossa programação. Mas ele disse que estava acompanhando a coletiva do Mano no domingo, e na hora que o Mano falou que colocou o cargo à disposição, que ele assustou, que seria uma surpresa muito grande para os jogadores, que eles não querem a saída do técnico, que confiam muito no Mano Menezes, que já passou por momentos difíceis e conseguiu dar a volta por cima no próprio Cruzeiro. E o Robinho também revelou que os jogadores, ele falou antes da última atividade que os jogadores conversariam, e teve uma conversa realmente hoje, antes lá do treinamento, do último na Toca da Raposa 2, a turma querendo entender o que vem acontecendo, esse momento do Cruzeiro, o time que estava mal antes da parada para a Copa América, que esboçou uma reação com aquela vitória sobre o Atlético, os 3-0, depois se classificou em cima do maior rival, mas aí vem num momento complicado, sem marcar gol, sem vencer a 7 jogos, sem marcar gol também a 7 jogos, e com este duelo importantíssimo para quem sabe virar a página, começar a virar, né? Amanhã, diante do Internacional. O Samuel Venâncio, Léo Figueiredo, Álvaro Damião, fica uma pergunta no ar: existe algum jogador no Cruzeiro injustiçado que não esteja sendo escalado? Eu penso que não. Existe algum jogador no elenco do Cruzeiro que está atuando e que não mereça estar jogando? Penso que também não. O Mano está escalando melhor. Agora, resta ao Mano Menezes ele avaliar se vale a pena repetir a formação do time, e essa formação não tem dado certo. Há uma cobrança muito grande em cima das atuações do Thiago Neves, do Fred. A bola não chega para o Fred, a dificuldade para chutar a gol. O Cruzeiro contra o Atlético teve o domínio da partida boa parte do tempo, a bola nos pés do jogador do Cruzeiro, mas o Cruzeiro não conseguia quebrar o sistema defensivo do Atlético, que por sinal atuou muito bem. E é isso que o Cruzeiro vai encontrar amanhã contra o Internacional, um time que está em boa fase no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores, na Copa do Brasil, e que sempre foi tradicionalmente um adversário muito difícil para o Cruzeiro. Pois é. Ô Léo Figueiredo, eu estava fazendo uma pesquisa ali, olha uma curiosidade: o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro precisa de 15 chutes para fazer um gol. O Cruzeiro na Copa do Brasil precisa de 3 chutes para fazer um gol. É o mesmo time? Pois é. Não parece, né? São 6 gols em 4 jogos, e dos semifinalistas é o que mais balançou as redes. 6 gols, o Grêmio tem 5 gols, o Inter 5 e o Atlético Paranaense 3. O Cruzeiro deu 22 chutes na Copa do Brasil, 14 certos e 8 errados, e nesses 14 certos ele marcou 6 gols. Então, o aproveitamento, pelo menos na Copa do Brasil, não chuta muito não, mas o que chuta tem entrado. Que a história seja assim amanhã. Agora um outro detalhe para você comentar: posse de bola na Copa do Brasil: Internacional 58%, Grêmio 57%, Atlético Paranaense 56% e Cruzeiro 39%. Porque na Copa do Brasil o Cruzeiro espera muito mais para ser um time reativo, né? Mas é uma característica do torneio também, né? Da Copa do Brasil. Você vê que os times não fizeram muitos gols, mas o poder de fogo do Cruzeiro é melhor na Copa do Brasil. Aí a gente pode colocar a concentração, o interesse pelo campeonato, né? A Copa do Brasil nesse momento se torna muito mais valiosa. Só que os números, Samuel, eles servem pra gente se basear em algum estudo, em algum comentário, mas é preciso analisá-los, né? De nada adianta ter o melhor número, é igual ter posse de bola, se não fizer mais gols, se não jogar melhor que o adversário. O Cruzeiro nesse momento precisa de uma boa apresentação.
alguns resultados até vieram, como a classificação para cima do Atlético, naquele 3-0 do Mineirão que acabou sendo decisivo. Mas o desempenho do Cruzeiro tem sido muito ruim. O desempenho do Cruzeiro precisa melhorar. E você estará muito mais próximo de vencer tendo um bom desempenho. Então não é só dar a bola pro Internacional amanhã, jogar no contra-ataque com Pedro Rocha, fazer aquele esqueminha que fez contra o Atlético. Talvez não funcione. Pode até funcionar, mas o Cruzeiro precisa de mais, precisa de ser mais. A prova disso é que o Cruzeiro está perdendo até a confiança da própria torcida. Quando você me passou os números de venda de ingressos para amanhã, que eu imaginava 50, 60 mil, é o jogo, sabe? Quando o jornal coloca naquela manchete com o O, mas é o jogo pro Cruzeiro amanhã. Vale uma vaga na final, vale uma grana importantíssima, vale um título, vale Libertadores no ano que vem, tem que passar pelo Internacional. E o torcedor do Cruzeiro, que eu sei, porque eu tenho vida, né? Eu vou na padaria, eu vou ao médico, todo torcedor do Cruzeiro que eu converso tá muito chateado, tá muito preocupado, mas amanhã é um dia de abraçar o time. Tem previsão de mais de 30 mil, pelo menos. São os números que o Samuca tem. Não é tão ruim assim, mas Cruzeiro merecia mais. Contra o River foi 55. Porque o time, quando está em baixa, é o momento em que ele mais precisa do torcedor. Exatamente, Emanuel. Tem aí na casa dos 30 mil garantidos, aí sempre tem aquela quebra das cortesias, né? Dos vários parceiros que o clube tem, enfim. A venda prossegue, ainda tem muito ingresso mais barato, que é o preço cheio R$40, então o torcedor pode comprar. Eu até, com toda sinceridade, eu não consigo criticar o torcedor neste momento. Eu acho que o torcedor, ele lotou o Mineirão contra o Atlético no clássico, foi muito importante. Terça-feira passada, a torcida do Cruzeiro deu um show no Mineirão contra o River Plate. Só que o torcedor também, ele quer ver um golzinho, né? Eu vejo o povo aí, saudade de quando meu time fazia gol. Aí o time tem que dar um respaldo, um resultado amanhã contra o Internacional, voltar pelo menos a fazer gol. Como eu disse aqui, são 7 jogos e a expectativa de todos que o Cruzeiro apresente um futebol melhor. Então o torcedor que tá ouvindo a Itatiaia, tá meio pra lá, meio pra cá, mas ainda tem muito ingresso do mais barato, R$40, como o Léo disse, é semifinal de Copa do Brasil, é uma classificação aí que significa pelo menos 21 milhões de prêmio, né? O vice-campeão ele recebe isso, 52 milhões. O campeão da Copa do Brasil, então, é uma classificação que o Cruzeiro coloca aí como muito importante, e eu até falei sobre isso no domingo, Emanuel e Léo. A situação agora ela é um pouco diferente, porque os 2 jogos não são seguidos, né? Nas quartas-feiras aí seguidas. O Cruzeiro joga agora, amanhã, e depois só dia 4 de setembro. É praticamente aí um mês que o time terá. Então, esse jogo contra o Inter, depois o Cruzeiro terá tempo para se recuperar no Campeonato Brasileiro, essa é a partida de ida. Então, às vezes o Cruzeiro tem que sair da Copa do Brasil para focar no Campeonato Brasileiro. Dá para fazer as duas coisas, né? Você conquista um bom resultado amanhã, você terá aí jogos contra Avaí, contra o CSA, contra o Santos, contra o Vasco. Avaí, CSA fora, Santos e Vasco em casa. São os 4 jogos antes do outro duelo contra o Internacional no dia 4 de setembro. Então dá para fazer as duas coisas e que os jogadores, a comissão técnica entendam dessa forma para o Cruzeiro não só conquistar um grande resultado amanhã, como também reagir no Campeonato Brasileiro. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro, fone 3036-1666 e o Internacional Colorado do Rio Grande do Sul. Boa noite, Emanuel, Samuel, olha só, o Léo Figueiredo, a delegação do Inter está em Belo Horizonte desde ontem à noite, chegou ontem à noite a capital mineira, está hospedada no Ouro Minas Palácio Hotel. Hoje o técnico Odair Helma comandou um treinamento agora há pouco, treinamento fechado para a imprensa na Cidade do Galo, mas antes disso alguns jogadores falaram com a imprensa. Nós estivemos no Ouro Minas, conversamos com o Endel, o lateral esquerdo, trazer uma palavrinha do Endel aqui, porque a primeira pergunta é justamente essa, da fase do Cruzeiro, o adversário do Internacional, a fase que não é boa no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vem de uma derrota no Clássico, influencia de alguma forma neste jogo desta quarta-feira diante do Internacional, Endel?
A gente sabe que a equipe do Cruzeiro é muito experiente, uma equipe acostumada a jogar esse tipo de jogo. Acredito que quando o árbitro apitar ali, essa questão que eles não vêm tão bem no Campeonato Brasileiro some rapidamente, né? Porque semifinal de Copa do Brasil, com certeza vão dar tudo, né? Um jogo que eles vão estar jogando em casa, vão pressionar, mas nós também somos uma equipe experiente, né? E temos que tentar tirar proveito dessa situação da melhor forma possível. O Daí conversou com nós hoje, tem amanhã também, para preparar nossa equipe da melhor maneira possível. Wendel, vocês estão acreditando em uma provável impaciência do torcedor do Cruzeiro que está meio na bronca? O time vem de uma derrota no Clássico, a situação no Campeonato Brasileiro não é boa, para tentar usufruir de alguma forma desta situação? Se fosse um jogo de Campeonato Brasileiro que eles estão lá embaixo, eu acho que a torcida seria mais impaciente, né? Mas Copa do Brasil, a gente sabe que dificilmente vai se definir alguma coisa no primeiro jogo. A torcida também é inteligente e vai saber entender isso, né? Ele sabe que do lado de cá tem uma equipe experiente também. O Cruzeiro não vai chegar e fazer gol quando quer, vai ser um jogo equilibrado. Todos os jogos que a gente jogou contra eles nos últimos anos aí, que é mais ou menos essa mesma equipe que eles têm, foram jogos equilibrados. Então eu acho difícil a equipe deles ser impaciente, né? Porque é uma equipe bastante experiente também. O técnico daí, Helma, ou Emanuel, ele só vai mostrar o time no vestiário. Ele tem algumas dúvidas. O Patrick e o Nico Lopes, que não haviam treinado durante a semana, eles voltaram a treinar e estão à disposição. O desfalque certo é o D'Alessandro. D'Alessandro está suspenso. Quem será o substituto? A primeira opção parece ser o Rafael Sobis, mas além do Rafael Sobis tem o Sarrafiori e tem também o Wellington Silva. A novidade é o volante Rodrigo Lindoso. Ele está com o time aqui em Belo Horizonte, treinou agora à tarde. Ele vem de uma recuperação de uma entorse no tornozelo esquerdo. Ele é dúvida, se der pro Lindoso, joga o Lindoso, caso contrário, o Richelli ou o Nonato. Quem seria o substituto? Um provável Internacional acreditando que o Lindoso vai jogar e que também o Rafael Sobis entre no meio-campo seria este: Marcelo Lomba, o Bruno, Rodrigo Moledo, Cuesta e o Wendel, Edenilson, Lindoso, Patrick e Rafael Sobis, Nico Lopes e o Paulo Guerreiro. O detalhe do Internacional, você falou da campanha do Internacional, vai muito bem na Copa do Brasil para poder chegar a esta semifinal. Passou pelo Palmeiras, perdeu por 1-0 e venceu por 1-0, depois levou a decisão para os pênaltis, venceu nos pênaltis 5-4. Na Copa Libertadores da América está classificado. Vai pegar o Flamengo agora nas quartas de final. Primeiro jogo dia 21 no Rio de Janeiro, a volta dia 28 no Beira-Rio. Quem passar pega o vencedor de Grêmio e Palmeiras nas semifinais, hein? Pode ter um Grenal na semifinal da Copa Libertadores da América. E no Campeonato Brasileiro é o sexto colocado com 20 pontos em 13 jogos. São 6 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Vem de uma derrota pro Fluminense. Perdeu no sábado no Maracanã, mas jogou com time reserva. O Cruzeiro, o time que fechou a preparação, repito, na tarde de hoje, agora concentração total até amanhã. O Mano Menezes vai confirmar a equipe somente 1 hora antes da bola rolar no vestiário do Mineirão. Mas algumas situações. Thiago Neves está confirmado. O Robinho está de volta. E aí já aparece uma dúvida. Ele faz o esquema do clássico com Robinho, Thiago, Marquinhos ou Pedro, ou ele coloca um outro centroavante e que não vai ser o Fred. O Fred não deve jogar amanhã, não sei se fica no banco. Mas aí você acha que pode ser o Pedro Rocha ou até mesmo o Sassá? Exato. Tem uma possibilidade, pelo que eu apurei, do Sassá começar amanhã. Aí o Robinho voltaria, o Thiago confirmado, ficaria aí entre Pedro e Marquinhos. Acho que sairia o Marquinhos, né? Até para ser uma opção de velocidade no segundo tempo, porque ele não tem o David. Eu vou dar uma opinião aqui que vai de acordo aos números que você trouxe do Cruzeiro na Copa do Brasil. Não é a melhor maneira, mas é o que funcionou. Então, o que for mais próximo da melhor apresentação é o caminho que o Mano tem que seguir. Eu não acho que o Cruzeiro deva ter um centroavante amanhã, já que ele insiste em permanecer com o Thiago Neves no time. Porque se o Thiago Neves tá numa fase terrível e o Mano acredita que tem que mantê-lo porque ele é decisivo e tudo, se joga o Fred e o Thiago, ou até mesmo o Sassá se movimenta mais. Ajuda mais, né? O Cruzeiro tem ficado muito lento. Se a proposta for eliminar o Internacional com 30 e poucos de posse de bola, não precisa ter centroavante. Agora, se ele for jogar com o Sassá,
ele vai precisar de uma proposta de ficar mais com a bola. Então, o Mano precisa pôr um Cruzeiro diferente amanhã. Sabe o que eu penso? Vitor Cuesta e Moledo, você tendo o Sassá, pelo menos no corpo, vai dar trabalho para esses dois. Vai dar trabalho. Então, o Mano, repita, Emanuel, só confirma amanhã, talvez o Sassá aí pintando como uma das novidades. Eu não sei, mas talvez ele mude a lateral esquerda, hein? Pela Libertadores, o Nacional jogou contra o Internacional dentro de casa em Montevidéu, abriu o jogo achando que poderia vencer com tranquilidade, acabou perdendo a classificação jogando em casa, perdeu para o Internacional dentro de casa por 1-0 e depois o Inter fez 2-0 no Beira-Rio. O Palmeiras foi um pouco mais tranquilo pela Copa do Brasil, acabou segurando o Internacional lá. O Internacional está preparado para as duas situações amanhã. Bom, mas de tudo isso que vocês falaram, eu penso o seguinte: o melhor atacante que o Cruzeiro tem, muito melhor do que Sassá, do que Pedro Rocha, de Thiago Neves não está numa boa fase, o que ele tem de melhor é o Fred. Mas que tá numa fase horrível também. Porque a bola também não chega nele. Mas Manuel, ele precisa de algo diferente. E ele deu a moral pro Fred, né? O Fred deu uma cobrada, ele meteu o Fred no clássico, o Fred jogou os 90 minutos, ele deu a oportunidade e o Fred não decidiu. Então eu acho que até por isso ele deve estar pensando no Sassá agora. Porque o Sassá lá dentro pode ter falado também, o professor, beleza, o cara não tá fazendo gol, o senhor já colocou o Damião, o Emanuel, o Samuel, que hora que eu vou ter uma chance aí também? Então pode estar rolando isso lá dentro também. 6 horas 44 minutos, turma do